Muito boa tarde a todas e a todos. Depois de uma longa tarde de trabalho, ter ainda que ouvir a minha intervenção não será fácil, mas eu procurarei ser breve e, portanto, começando por saudar o Sr. Presidente de Câmara, dizer que é um grande gosto estar aqui. Aceitei imediatamente o convite assim que me foi dirigido. Saudar também o jornal Região de Leiria, agradecer as palavras do Francisco, dizer que não pude deixar de me recordar em tempos que organizámos no meu município, onde eu fui com muito gosto presidente de Câmara, uma sessão semelhante onde esteve um secretário de Estado que, não sendo da minha cor política, mas eu julgo que quando se trata do território e da região, sobretudo das pessoas, as cores políticas são o que menos interessa, mas dizia eu que ele era da região de Leiria, o João Vasconcelos, que já não está entre nós, e que esteve presente numa das ações semelhantes que fizemos em Vagos e que teve uma intervenção bastante elogiosa do trabalho que nós estávamos a desenvolver no território e, portanto, eu hoje não pude deixar de me recordar dessa intervenção que ele teve e do nosso encontro em Vagos. E por isso, ao João, onde quer que ele esteja, também um abraço. Saudar o meu estimado coordenador e amigo Luís Matias, o primeiro secretário da CIM, os presidentes de Câmara que estavam cá e que já foram embora, o Dr. Jorge Brandão. Comecei o dia com o Sr. Presidente da CCDR, aliás, terminei ontem o dia com o Sr. Presidente da CCDR, comecei hoje o dia com o Sr. Presidente da CCDR, terminou hoje o dia consigo. Dizia há pouco Paulo que eu que era da região centro e sou com muito orgulho, embora hoje sou governante do país todo e, portanto, essa minha função, essa minha tarefa é de todo o território, mas não posso deixar de esquecer as minhas raízes e o trabalho que fizemos aqui na região centro. E a CCDR foi sempre uma entidade ao serviço dos territórios e, sobretudo, ao serviço das pessoas. Não posso deixar de dar uma primeira palavra para este evento e para a importância da imprensa regional. O Francisco já fez essa referência aqui. Eu julgo que a imprensa regional, e nos dias que correm, tem uma importância cada vez mais acrescida. A democracia não é algo que nós possamos dar como adquirido, é um processo em constante construção e a imprensa regional tem aqui um papel absolutamente fundamental. Por isso, dar o estímulo ao jornal Região de Leiria e toda a imprensa regional, assim, da pessoa do Francisco e do jornal Região de Leiria. E hoje de manhã, como disse, comecei o dia em Mangual, depois estive em Nelas e o Sr. Ministro, na intervenção, disse que tinha acontecido alguma coisa no país, parece que o governo tinha caído. Eu, como também posso há um mês, estava tão distraído a pôr os papéis em dia e a definir os objetivos para o futuro, que nem tinha percebido e não fosse ele de manhã chamar a atenção para isso e para o cuidado que nós hoje temos que ter na nossa intervenção pública, para não sermos aqui apanhados em alguma intervenção que possa ser entendida como pré-campanha eleitoral. Portanto, escrevi algumas notas, embora muitas delas já foram concebidas pelas vossas intervenções anteriores e, portanto, muito daquilo que vocês disseram, e obviamente eu sendo alguém de um concelho que não sendo do interior, mas que tendo alguns problemas também com estas questões demográficas, com algumas questões muito semelhantes, compreendo bem as vossas dores, mas obviamente ninguém melhor do que vocês para fazerem os diagnósticos que estes territórios e estas regiões precisam. E eu aqui estou muito de acordo com o Paulo. Acho que eu não vou dizer que está tudo estudado, mas no que diz respeito ao interior e àquilo que é preciso para o interior, o estudo está feito, o diagnóstico está feito. Aliás, deixem-me partilhar com vocês, quando cheguei há um mês atrás, o Sr. Ministro incumbiu-me de 3 tarefas específicas como prioritárias. A Lei das Finanças Locais, no sentido de podermos dar uma maior previsibilidade aos municípios, para evitarmos que os municípios tenham que andar, desculpem-me aqui a expressão, com o chapéu na mão, a pedir à senhora Administração Central para que possa libertar fundos para fazer face às competências que tem no território. O segundo objetivo imediato era medidas
concretas para o interior, e eu cito aqui o Sr. Ministro, que na altura me disse que está tudo estudado. É agarrar no que está estudado e apresentar medidas concretas sem nenhuma limitação financeira. Depois as limitações financeiras surgirão a seguir. E um terceiro objetivo, que também está muito em linha com aquilo que falámos, aliás, o nosso amigo jornalista espanhol que está na República Dominicana hoje, portanto, em condições climatéricas, se calhar, bastante melhores que as nossas, fez referência a elas, que é a questão do cadastro. Ora, como é que nós queremos intervir no território se nós não sabemos quem são os donos? Portanto, estes são os 3 objetivos que o Sr. Ministro me traçou e que eu quero, pelo menos, cumprir no sentido de deixar trabalho feito para o governo que vier a seguir, seja ele este ou outro. E em relação àquilo que nós fomos ouvindo aqui hoje, e em relação a estas medidas para o interior, há aqui uma questão que me parece transversal a todas as apresentações. Tem a ver com a questão do desenvolvimento económico. Não há territórios sem pessoas, mas não há pessoas onde não haja desenvolvimento económico. E isto é um ciclo que nós queremos que seja um ciclo virtuoso. E, portanto, nesta lógica existe, e o exemplo de Castanheira de Pera, há um trabalho feito ao longo destes últimos anos, não é um trabalho recente, a professora fez aqui uma análise exaustiva do trabalho penso que dos últimos 10, 15 anos que foram feitos aqui por Castanheira de Pera, porque esta intervenção específica no território é bastante importante, as medidas concretas são bastante importantes, e este território, por um lado, com algumas necessidades ao nível da criação de postos de trabalho, mas também de gerir o território todo, e como o Luís Matias dizia há pouco, 2 dos concelhos do Pinhal Interior têm mais de 90% da área de floresta, é absolutamente fundamental que haja uma política integrada para as florestas. E eu devo dizer que amanhã mesmo, em Vila Real, o Sr. Secretário de Estado das Florestas, o Sr. Ministro da Agricultura, acompanhado do Sr. Primeiro-Ministro, irão apresentar o plano de intervenção para as florestas, que inclui precisamente esta visão economicista, no fundo, pôr a floresta dar recursos financeiros para que ela seja atrativa e que possa, com isso, também diminuir os riscos dos incêndios florestais. E nós não podemos, não queria deixar de salientar hoje que estamos aqui e com esta intervenção que o Luís aqui referiu, o Jorge Brandão também aqui referiu, por uma situação traumática para estes territórios. Nós nunca nos podemos esquecer disso. E, portanto, nós deveríamos andar à frente e não atrás, mas já que aconteceu e já que temos recursos financeiros para isso, é fundamental que os possamos colocar ao serviço das pessoas. Nós, neste plano de intervenção das florestas, o objetivo é promover a floresta para ela se tornar mais sustentável e também, com isso, menos vulnerável. Existe aqui um compromisso claro para valorizar a floresta, para que ela tenha esse tal retorno económico que eu falava há pouco. Quando temos mais retorno económico, também temos mais segurança e estamos alinhados ainda por cima com as metas da descarbonização, que são tão importantes e que estão tão em linha com aquilo que são as estratégias europeias. Mas nós também não nos podemos esquecer da quantidade de instrumentos financeiros que hoje temos à nossa disposição. E nós temos falado muito nos últimos dias, como disse ontem, estivemos reunidos com os CCDRs, e eu quero chamar a atenção aos senhores autarcas, ao senhor secretário executivo da Comunidade Municipal, de uma mensagem muito clara, porque os tempos são outros, os tempos mudaram, são outros, e nós hoje, a mensagem que quero deixar clara, e que é que o Governo tem transmitido, ainda ontem transmitiu às CCDRs, é que não haverá prorrogação de prazos do PRR nem do Portugal 2030. Nós temos que trabalhar com o pior dos cenários, que é não haver qualquer alteração de prazos, e portanto nós temos que executar. É esse o objetivo, e disponibilizo-me, disponibiliza-se o Governo
para qualquer dificuldade que surja neste processo, neste caminho que tem que existir da execução dos fundos do PRR e do Portugal 2030, para ter as CCDRs e ter o próprio Governo como vossos auxiliares a resolver os problemas que surjam todos os dias. Eu não posso deixar de referir, e queria concluir com isso, da importância que é nós hoje termos, e perdoem-me aqui a ousadia, porque fui autarca durante alguns anos e, portanto, não consigo despir essa camisola ainda, e espero que nunca a consiga despir, dizer-vos uma coisa muito clara. E nós hoje temos que mudar o paradigma das coisas. Nós hoje temos muitos autarcas, e temos aqui o Luís, temos aqui o Paulo, temos aqui outros que foram presidentes de Câmara e que querem dar o seu contributo ao território. E há uma coisa que os autarcas sabem. É que nas políticas públicas, em primeiro, estão as pessoas. E nós temos que fazer e servir sempre o interesse das nossas comunidades e das pessoas que nós servimos. E essa é a mensagem que eu queria deixar de forma muito clara, da disponibilidade do Governo até ao dia em que estiver em funções. Espero não ter comprometido aquilo que era o compromisso que eu tinha com o Sr. Ministro, que era não sair fora desta zona de conforto, não podermos sermos apanhados em alguma espécie de pré-campanha eleitoral, mas eu acho que isto é transversal, seja qualquer que seja a força política que esteja em governo da nossa nação, nós temos que contar com os autarcas, temos que contar com o trabalho que as nossas autarquias têm feito, e eu não quero deixar de referir que o poder autárquico foi a maior conquista que nós tivemos no 25 de Abril. E ainda há pouco falávamos de cultura, e eu penso assim, se não houvesse autarquias locais, qual era a cultura que existia, tirando em Lisboa e no Porto? Qual era a cultura que existia em Portugal? E nós temos que, também, olhando aqui para a apresentação da senhora professora, dizer-vos uma coisa. Nós temos que fazer das dificuldades oportunidades. E eu hoje acho que nós queixávamos antigamente do centralismo de Lisboa. Eu hoje acho que os centralistas de Lisboa podem ser aliados do nosso território. Em que contexto? É impossível ter mais pessoas nos grandes centros urbanos. É impossível. Quer dizer, não dá mais. Quanto mais pessoas nós tivermos, mais políticas públicas temos que ter dedicado a esse território. As próprias pessoas que lá vivem já se aperceberam que é impossível seguirmos este caminho. E falava aqui há pouco com o nosso Presidente da Câmara sobre a questão de Madrid. Madrid é um exemplo. Madrid não é litoral. E é um grande território, enfim, o maior de Espanha. E, portanto, nós temos que olhar para estas dificuldades e fazê-las e torná-las oportunidades. E, portanto, da parte do Governo, o compromisso com os autarcas, o compromisso com os territórios, mas, sobretudo, o compromisso com as pessoas. Muito obrigado.